Já estamos ao vivo pelo Facebook, também estamos ao vivo aí pela web rádio Adrenalina Esportiva Oficial. Também você vai estar nos ouvindo aí pelo site adrenalinaesportiva.com.br. Estamos aí com o Atletismo em Foco do programa Adrenalina Esportiva, um programa criado exclusivamente para o atletismo, não só o atletismo brasileiro, né, que não só do Pernambuco, mas de todo o Brasil, e valorizando nossos atletas, nosso atletismo, e tem sido uma referência. Nós temos muitos atletas de ponta aí, buscando isso das Olimpíadas, e o bate-papo de hoje é com o presidente da Federação Cearense de Atletismo, o Jerry Welton. Vamos estar falando aí sobre o atletismo, você conhecer um pouco do. É um prazer, Jerry, uma satisfação tê-lo conosco aqui no Adrenalina Esportiva. Obrigado por aceitar o convite, amigo. Estamos muito gratos por esse espaço que nos é ofertado. O Adrenalina Esportiva, para quem não conhece, só está começando a conhecer o programa que foi criado, foi idealizado com esse propósito de estar divulgando aí os esportes, né, todas as modalidades esportivas, os esportes amadores, a carência muito grande de divulgação, da mídia, de valorizar nossos atletas, que tem grandes atletas, né, aí, campeões brasileiros, campeões sul-americanos, pan-americanos, e não são vistos, não são valorizados. E o Adrenalina Esportiva veio com esse propósito, e graças a Deus, esse mês agora vamos estar fazendo 3 anos de programa, e o Adrenalina Esportiva, graças a Deus, tem tornado uma referência no programa aí do esporte amador, com o bate-papo e também com a transmissão ao vivo, né? Eu já estive em Fortaleza, naquele Nordeste, foi um prazer, foi uma satisfação estar junto com vocês. Espero nos próximos eventos, né, que tiver aí também, eu possa estar indo fazer a cobertura de vocês. Mas, Jé, vamos falar um pouco agora sobre o atletismo. Se você falasse um pouco sobre você, né? Primeiramente, se apresentasse, você como foi atleta, qual foi a sua atividade, como você está aí na federação, há quanto tempo, e toda a situação, né? Quais são as perspectivas? Bom, eu, como você já falou, né, me chamo Jerry Welton. Eu fui atleta de atletismo, né, fazia as provas de velocidade, 200 e 400 metros. Antes de ir para o atletismo, eu era jogador de futebol, jogava futebol de salão, e me tornei praticante de atletismo na faculdade, na universidade. Então, eu jogava futebol de salão em clubes aqui no estado do Ceará. Eu cheguei a jogar no Ceará, futebol de salão adulto, mas acabei deixando o futebol e o futebol de salão e migrando para o atletismo. E daí nunca mais parei de enfim, trabalhar com atletismo, né? Me tornei treinador depois que parei a carreira como atleta. Me tornei treinador, hoje eu sou treinador nível 3 da IAAF. Não estou atuando mais como treinador, desde que eu assumi essa função de presidente da federação, eu parei de atuar como treinador, porque a gente precisa se dedicar mais à gestão, manter o foco na gestão da entidade e direcionar todas as nossas energias para as demandas da entidade. E aí deixar essa responsabilidade, que é talvez uma das maiores que nós temos dentro do atletismo, para as pessoas que possam dedicar o seu tempo ao estudo do treinamento, ao estudo do que é necessário para desenvolver o potencial e o talento dos nossos atletas. E aí eu me foquei mais na área da gestão. Então, nós assumimos a federação junto com um grupo de pessoas, todas elas ligadas, muito ligadas ao atletismo, em março de 2013. Nós assumimos a gestão da Federação Cearense de Atletismo, e desde então a gente vem conduzindo aqui
as demandas do atletismo, né, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com nossas potencialidades, e aí trilhando o processo de desenvolvimento. Né? Esse trabalho do atletismo, eu tenho acompanhado aqui de perto, junto com o Daniel Ricardo, a parceria que nós temos, e não é uma coisa simples, né? É muito complicado, principalmente na realização de um evento, onde tem toda aquela estrutura, né, as provas, né, são várias modalidades de provas, os clubes também, quando está em um acordo, mas vejo que a maioria que estão à frente de uma federação, uma presidência de uma federação, principalmente de um esporte amador, simplesmente por amor ao esporte, né, Jéssica? É inegável que trabalhar com esporte, para quem ama, para quem gosta do esporte, e eu acredito que a grande maioria, quase que absoluta das pessoas que trabalham com esporte, seja qual for a modalidade, o atletismo ou qualquer outra modalidade, olímpica ou não olímpica, tem uma parcela de amor muito grande. Né? Mas eu também acho que a gente tem que ter bastante pragmatismo nisso, a gente tem que ser objetivo nessas questões do esporte para que a gente possa galgar o desenvolvimento, porque apenas a paixão, o amor, ele é motivador, mas a gente não pode deixar essa paixão se sobrepor à razão das ações, à razão do desenvolvimento. Né? Eu acho que esse é o caminho mais correto, é o caminho que a gente está trilhando para o futuro. Todas as modalidades estão trilhando esse caminho. O atletismo ele tem passado por esse processo. Né? É inegável a abnegação dos presidentes das federações, é inegável a dificuldade. Nós estamos falando de uma modalidade olímpica, a modalidade mais nobre da Olimpíada, na verdade, o carro-chefe do movimento olímpico. Todo o movimento olímpico surgiu através do atletismo, do desenvolvimento do trabalho da modalidade na escola. Então, essas são as maiores dificuldades que nós temos no país do futebol, um esporte que eu mesmo, como falei, iniciei no futebol de salão. Com o atletismo, fora da escola, na universidade, para cursar educação física, na disciplina de atletismo, acabei me tornando atleta de atletismo. Então essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo no atletismo. Ele não está acontecendo, não está sendo trabalhado de forma maciça nas escolas, o que é uma contradição muito grande, porque o atletismo ele é a base para todos os outros esportes. Você não consegue jogar futebol, voleibol, basquete, handebol, praticar qualquer modalidade esportiva se você não tiver o desenvolvimento motor, do saltar, do correr, do lançar, né? E das coordenações motoras finas, das coordenações motoras gerais. Então, deveria ser trabalhado maciçamente nas escolas. Eu vejo isso como uma das grandes dificuldades do atletismo. Mas a gente entende que em algum momento isso deva mudar. É uma necessidade essa mudança. E a gente não vê realmente nas escolas públicas, né, esse trabalho, né, focado assim, no atletismo, no esporte do atletismo. Né, você vê algumas outras modalidades com professores, faz aquele tipo de treinamento, professor da educação física hoje, ele não se dedica muito assim, a uma atividade específica, né, dele. São várias modalidades esportivas e o colégio não se adequada, né, a colocar essas atividades esportivas para as crianças.
Porque você vê dos países do mundo, começa de base, começa de criança, as crianças quando entram no colegial, elas já começam prática de esporte, escolher um esporte ali para que elas venham a se destacar. E dali os professores eles vão ter uma visão. Você tendo mais modalidade esportiva para oferecer, então o professor ele tem essa capacidade de identificar aquele aluno, aquele atleta, que pode ser um futuro atleta, ou de atletismo, ou de judô, ou de vôlei, ou de basquete. Então falta realmente isso nas escolas, né, de colocar o atletismo mais a sério, desde a base, para que possamos ter grandes campeões, porque sabemos que nós temos grandes atletas no Brasil. Agora precisa disso, desse incentivo, de apoio, que haja um trabalho, uma estrutura melhor para a formação desses atletas. Com relação a esse aspecto da escola, acho que a grande dificuldade do desenvolvimento do esporte dentro da escola tem sido a própria dificuldade do desenvolvimento da educação física na escola. Nós hoje temos cada vez mais reduzidas as práticas da educação física na escola. O número de aulas de educação física só tem reduzido ao longo dos últimos 20 anos. Então, o professor de educação física, o profissional de educação física, ele tem cada vez mais tido menos espaço para realizar suas atividades práticas, dividindo conteúdos teóricos que são importantes, mas tem se observado essa diminuição da quantidade de aulas, junção de turmas, a diminuição da prática das modalidades esportivas, Nas escolas a gente tem o que os profissionais chamam de quarteto fantástico, que é o futebol de salão, o voleibol, o handebol e o basquetebol, E as modalidades individuais, mesmo as modalidades importantíssimas, como as modalidades de lutas, por exemplo, são pouco trabalhadas nas escolas, e o atletismo em especial aí é que não é trabalhado mesmo. Para você ter uma ideia, as lutas são mais desenvolvidas nas escolas do que o próprio atletismo, como ofertado como modalidade esportiva. Então essa é a grande dificuldade. Enquanto não houver aí um olhar realmente diferenciado para o desenvolvimento da educação física escolar e do esporte escolar dentro das escolas públicas e particulares, a gente vai ter sempre essa dificuldade. Cabe também, Gé, eu não sei se isso acontece aí, também aqui acontece por fora, os professores em si de educação física fazer uma cobrança do governo, das prefeituras, para que haja esse compromisso, que haja a inclusão dessa modalidade esportiva, que leve mais a sério, porque sabemos que os esportes em si, eles só trazem benefícios para as pessoas, principalmente para as crianças que estão começando uma atividade esportiva. Vai melhorar muito o desempenho nas escolas dela. Falam tanto questão de saúde, o esporte traz essa saúde, evita muitas doenças, chega até a curar algumas doenças, já é comprovado cientificamente. Então eles têm que ver o esporte como uma coisa mais séria, se envolver mais com os esportes, que possamos ter resultado, fora a parte da educação, de disciplina e tantos outros benefícios que a atividade esportiva traz, a inclusão social, a formação de cidadão através de esporte. E nós vemos hoje em dia nada disso, E o esporte tem contribuído muito com isso. Então precisa muito as pessoas em si, todo mundo, a iniciativa privada, o governo federal, o estadual, as prefeituras, acordarem mais para as atividades esportivas, todas elas. Bom, Ezequiel, com relação aos professores de educação física, eu acredito que eles fazem essa cobrança, sim. Eu acredito que eles têm essa vontade de desenvolver as modalidades, sim. E eu vejo mais como uma vontade política, como uma vontade da gestão, seja de qual for o Estado, ou inclusive no Ministério da Educação, na esfera federal. Mas os profissionais, eu acredito que eles fazem o que podem, sim, porque eles têm uma grade a cumprir, eles têm um cronograma a seguir. Eu fui professor da rede estadual aqui no Ceará, trabalhei em coordenação de projetos, inclusive de desenvolvimento do atletismo em escolas de área de risco aqui no estado do Ceará.
Mas a questão mesmo é política, é de direção, o próprio médico, né, a vontade de aumentar essa carga horária tem que ser uma vontade política. Os profissionais fazem o que podem, eles precisam dar as suas aulas de educação física. A gente está falando do desenvolvimento do esporte formal, então a educação física tem uma vertente e o desenvolvimento das modalidades esportivas deveriam fazer parte integral da escola. Em outros centros, em outros países, nós temos as aulas de educação física formais e nós temos o desenvolvimento das modalidades esportivas, todas dentro da escola. Existem países que têm 4 sessões de educação física, sendo a educação física e o desenvolvimento da modalidade. Então, é um processo que precisa ser resgatado no país. Acho que esse é o grande aspecto. Né? E falando do atletismo, em especial, para a gente voltar um pouco para essa questão do atletismo, é preciso trabalhar o atletismo na formação nas escolas, na formação dos próprios profissionais, fazendo cursos de desenvolvimento da modalidade, desenvolvimento do conhecimento, porque na universidade nós temos uma formação geral, nós temos uma formação de todas as modalidades, o pessoal que está no bacharelado, hoje nós temos a licenciatura e o bacharelado, né? Então é preciso fazer esse desenvolvimento do conhecimento da modalidade, desmistificar, porque o atletismo tem uma coisa interessante, ele é uma modalidade de fácil acesso, ele é uma modalidade que pode ser trabalhada em qualquer lugar, numa quadra, numa praça. Então, nós temos N provas no programa do atletismo que podem ser desenvolvidas na iniciação com as crianças. Existe um modelo promovido pela IAAF, pela CBAT, do mini atletismo, por exemplo, que pode ser trabalhado de forma lúdica nas escolas. Então, é preciso também que haja uma abertura do poder público, das secretarias estaduais e municipais de educação, para que os profissionais tenham acesso a isso e possam colocar em prática isso. Eu também tive oportunidade de trabalhar em algumas secretarias de educação municipais aqui no estado do Ceará, também em 4 prefeituras diferentes, o grande paradigma, o grande dilema que nós temos é conseguir uma carga horária para o professor de educação física trabalhar o desenvolvimento da modalidade. O professor quer, mas ele tem uma carga horária a cumprir, ele tem um planejamento político-pedagógico a ser cumprido, que é dividido por semestres com as modalidades esportivas. Então, ele não tem uma carga horária específica para o desenvolvimento dos esportes dentro da escola. Esse é, mais uma vez, o paradigma. Já a federação há quanto tempo já? Quanto mandato? Né? Como é que foi esse mandato? E o próximo aí, se você... Eu não sei qual é a eleição, o próximo mandato, como é que está aí na sua... Bom, nós temos a eleição, o meu mandato vai até março de 2021, à frente aqui da Federação Cearense de Atletismo. Nós ainda vamos fazer reuniões com as entidades que são ligadas à federação. E, na verdade, eu entendo o seguinte, que o que é fato, as entidades é quem decidem o que elas querem para o futuro do atletismo. No nosso estado e em todos os estados, não é diferente, o sistema é o mesmo. Então, no momento, a gente está muito focado nos novos desafios que estão surgindo para a gente, nos novos modelos que podem vir com relação à realização das competições, à realização dos campeonatos, os campeonatos nacionais, que estratégias a gente está podendo pensar para continuar o desenvolvimento do atletismo aqui no Ceará. A gente, como eu falei, nos últimos anos a gente teve um foco muito grande na melhoria das gestões da federação. A gente traçou algumas metas que foram cumpridas, agora nós estamos estabelecendo outras metas, né?
Teve um determinado momento que eu falava muito aqui para os colegas aqui do atletismo que menos era mais. A gente precisava reduzir algumas coisas para aumentar outras coisas, e isso tem funcionado. Nós temos aqui uma situação muito importante nos últimos 3 anos, na verdade, que foi o advento da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, que nos proporcionou um salto de qualidade no aspecto de programas e projetos que a gente tem desenvolvido em parceria com o governo do estado. A gente sabe que essas sementes que estão sendo plantadas agora, elas vão gerar bons resultados em várias áreas, provavelmente daqui a mais 2 anos, daqui a mais 3 anos, porque é um processo de desenvolvimento isso, né? Nós conseguimos sanar algumas carências que a gente tinha aqui no estado, como, por exemplo, como é que nós vamos desenvolver as modalidades se nós não temos uma estrutura de implementos, né? Com pesos, dardos, discos, martelos, blocos, cronômetros, trenas, sapatilhas. Então, essa foi uma das ações que a gente desenvolveu aqui na federação. Para você ter uma ideia, isso tudo com recurso incentivado da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Ceará. Nós temos um parceiro maravilhoso aqui, não só do atletismo cearense, mas se tornou um parceiro do atletismo nacional, que é a Enel, né, que é a distribuidora de energia aqui no estado do Ceará. Nós temos 2 projetos aqui na federação que foram apoiados com recurso incentivado pela Enel. Temos um 3º projeto, que aí já foi uma parceria através da Lei de Incentivo ao Esporte, entre a Confederação Brasileira de Atletismo, o governo do estado do Ceará e a Enel, né, que aí eu acho que esse é um modelo a ser estudado, aperfeiçoado, para se replicar nos outros estados, né, essa possibilidade da Confederação estar fazendo uma parceria com os governos dos estados para colocarem centros de desenvolvimento mesmo e de iniciação na modalidade. Esses centros, eles não precisam nem ter um foco de descoberta de talento ou de rendimento, mesmo que seja de base. O principal objetivo é apresentar a modalidade para as crianças e para os adolescentes, já que nas escolas eles não têm. Então, só o fato de nós oportunizarmos a modalidade para a criança e para o adolescente, e dependendo da maneira que você oportuniza essa modalidade, você vai conquistá-lo, você vai fazer com que ele se apaixone pelo atletismo e, quem sabe, se ele tiver algum talento inicialmente físico, algum talento a ser desenvolvido em qualquer prova que seja, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, nós tivemos a felicidade de conseguir aprovar um projeto para aquisição de materiais, implementos esportivos. Nós, para você ter uma ideia, só dardos aqui no estado do Ceará, nós adquirimos 150 dardos, né? Desde 400 gramas até o masculino de 800 gramas. E distribuímos, nós tivemos aí 9 equipes que receberam 10 dardos cada equipe, né? Receberam todas as quilagens de peso, todas as quilagens de disco, os martelos, blocos, algumas equipes barreiras de treinamento, as barreiras de competição para fazerem seus treinamentos. Então foi um kit riquíssimo que essas equipes receberam. Esse era um aspecto que a gente precisava fazer, era mobiliar, dar condição para algumas associações, a maioria nós temos aqui, hoje nós temos 16 entidades filiadas à federação, e a gente usou naquele momento lá, em 2018, para formatar o projeto, tínhamos que ter um critério. Então, o critério básico foi um critério de participação nas competições, de equipes que trabalhavam com modalidades e que precisavam até mais de material do que outras equipes. Então, aqui nós tínhamos algumas instituições
que tem carência de alguns materiais, mas eram melhor equipadas do que a grande maioria das equipes, foi um dos critérios também. Vamos fornecer esse material para as equipes que realmente não têm, que precisam desse aporte de material. Essa foi uma ação que eu considero importante, porque isso vai gerar um legado para mais de uma década. Por que isso vai gerar um legado para mais de uma década? Porque essas equipes, tendo um zelo e um cuidado com esse material dura mais de uma década. Os pesos, os discos, os martelos, os blocos de partida, medicine ball, pelotas, né, barreiras, as equipes que receberam barreiras. Então isso vai perdurar por muitos anos. E isso vai gerar no futuro, a médio prazo, o melhor desenvolvimento dos talentos desses adolescentes, dessas crianças que iniciam na modalidade. Outra carência que nós tínhamos muito, e que eu sentia quando era atleta, era a questão das competições. Nós termos a condição de o maior número possível de atletas viajarem para competir nos campeonatos nacionais. Então, o grande sonho do nosso atleta era participar de um campeonato brasileiro. E é muito importante esse sonho, mas eu acho que a gente tinha que evoluir nesse sonho. O grande sonho do nosso atleta não deve ser apenas participar do campeonato brasileiro, mas ele perceber que é possível ele ganhar uma medalha no Campeonato Brasileiro, que é possível ele se tornar um atleta de performance através dos campeonatos brasileiros. E isso é uma coisa que, por exemplo, me apaixonou no atletismo quando atleta. Eu falei para você que eu jogava futebol de salão na época que eu passei a praticar atletismo. E a minha primeira competição foi um campeonato brasileiro universitário. Eu fui para a minha primeira competição nacional, foi um campeonato brasileiro universitário. E foi muito interessante, porque eu ainda jogava no Ceará, futebol de salão, fui para esse campeonato brasileiro, e quando terminou a competição, eu fiquei olhando para aquela pista, vendo os atletas medalhistas, vendo o clima do atletismo, eu falei, poxa, eu gostei muito disso. A partir de hoje eu não jogo mais, eu vou me dedicar a ser atleta de atletismo. E aí eu abandonei o futebol de salão e fui me dedicar ao atletismo, fui treinar atletismo, isso já com 21 anos de idade, né? Da mesma forma, eu imagino o impacto que é para uma criança quando nós começamos a pensar a possibilidade de trazer um campeonato brasileiro para Fortaleza, para o Ceará, isso em 2016, era com esse pensamento, com esse sentimento. A primeira competição que a gente conseguiu trazer foi em 2017, nós conseguimos já realizar 3 anos seguidos, isso é um fato que não tem precedentes na história da nossa região. Pela primeira vez na história do atletismo brasileiro, na verdade, a gente conseguiu fazer 3 campeonatos nacionais de uma categoria de base no Norte e Nordeste. Nos campeonatos brasileiros de atletismo sub-16, nós fizemos 2017, 2018 e 2019 na região Norte e Nordeste, aqui no Nordeste. Então isso tem um legado e um impacto muito grande, porque os atletas da região, os clubes e as associações de toda a região já começaram a pensar o seguinte, poxa, vamos fazer o campeonato, vamos treinar e vamos nos focar em participar do Campeonato Brasileiro Sub-16 ou Sub-18, que foi realizado aí em Pernambuco também, né? Vamos ter um Campeonato Brasileiro na nossa região e nós vamos poder participar, já que nós não teríamos o dinheiro para viajar. Então a nossa participação ela aumentou de uma forma geométrica, muito grande, né? Nós tivemos aí a participação, por exemplo, em um dos anos aqui em Fortaleza, todos os estados.
nos campeonatos brasileiros. E a distribuição das medalhas também aumentou, não ficou concentrado em alguns estados apenas. Muitos estados do Norte e Nordeste, do Centro-Oeste, também ganharam medalhas, porque tiveram a oportunidade de participar do campeonato nacional. Essa é outra visão que eu acho importante. A gente conseguir fazer com que os campeonatos nacionais aconteçam em várias regiões. É legítimo que a gente pleiteie essa realização no Norte e Nordeste, como é importantíssimo que a competição aconteça lá no Norte, né, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. Então, nós precisamos realmente fazer com que os campeonatos nacionais tenham sedes em várias regiões, porque isso vai oportunizar a criança, mesmo aquela criança que está iniciando no atletismo, muitas vezes o menino está há 5 meses, 4 meses, está iniciando na modalidade. Como a participação é gratuita e está acontecendo no próprio estado, ele vai ter a oportunidade de ver atletas mais desenvolvidos, com um nível de competitividade maior, e sonhar com aquilo. Nossa, agora eu vou treinar, porque ano que vem eu quero ganhar uma medalha, ano que vem eu quero participar de um campeonato brasileiro. Então isso é um legado social que não se mede. Muito importante mesmo esse legado social e esse desenvolvimento. Então foi outra coisa que a gente percebeu importante, não só para o Ceará, mas para todos os estados da região. Isso foi muito importante. E um outro... Pois não? Isso que você falou é muito importante, esse apoio, né, das iniciativas privadas junto com a federação, principalmente na base, e essa descentralização. Se é um campeonato brasileiro, é um campeonato nacional, então tem que girar em todos os estados, dar oportunidade para outros atletas, porque sabemos que tem muitos estados do Norte, Nordeste e de clubes que não vão ter condições de viajar. E é a oportunidade de eles se revelarem e motivarem mais eles, como você está falando, buscar a medalha, treinar mais. Isso é muito importante, essa descentralização e, como você falou, colocar em cada estado um local que dê condições de realizar os campeonatos nacionais, os campeonatos brasileiros, que sabe, um sul-americano, pan-americano, que tem que ter uma estrutura, né? Tem que, agora, como você falou, parceria com o governo, com a confederação, junto com as federações, iniciativa privada. Então, como você fala, a pessoa quando quer, aí fica mais fácil, porque une as forças. Isso é muito importante, principalmente para a categoria de base, que as crianças, começam cedo, e aí você vê a possibilidade de elas chegarem a ir para uma Olimpíada, que todo sonho de um atleta, praticamente, no futebol, é um mundial, e nos outros esportes é uma Olimpíada. Então a pessoa começa tarde, com 20 e poucos anos, quando vem a chegar a um nível, a conseguir, através das provas, seu índice, demora muito. E uma criança não, ela já vai, com certeza, ter uma possibilidade de chegar às Olimpíadas, de fazer mais atletas brasileiros a chegarem às Olimpíadas. Nós temos força para isso. Sem dúvida, Ezequiel, o que seduz a criança, o que seduz o adolescente a se envolver de uma forma mais apaixonada com uma modalidade esportiva é quando essa modalidade proporciona a essa criança, a esse adolescente, a capacidade de sonhar. Eles sonharem em ser um medalhista brasileiro, e os sonhos eles vão evoluindo. Eles sonharem em ser um atleta convocado para uma seleção nacional, para uma seleção brasileira, ir para um sul-americano. E aí esse sonho vai evoluindo, sonhar com um pan-americano, com uma Olimpíada, com um mundial escolar, com uma universidade na universidade. Então, aquela modalidade que consegue fazer uma criança, um adolescente se enxergar sonhando e crescendo nela, é a modalidade que mais seduz. O futebol, por que o futebol tem um encantamento enorme sobre ele? Porque as crianças,
desde sempre, sonham com aquele mundo glamouroso do futebol, de estádios lotados, de se tornarem ídolos. Então, o atletismo, o grande segredo do atletismo está aí. É que você pode ser o ídolo de amanhã. A criança que está sentada numa cadeira hoje, nos escutando, falando de atletismo, falando do quanto o atletismo pode mudar a vida dela e dar um futuro melhor para ela, né? O que não significa que ela tenha um futuro melhor, mas é o sonho daqueles que almejam um futuro melhor, é o que vai fazer a criança se apaixonar, é o que vai fazer a criança entrar de corpo e alma no atletismo, em qualquer modalidade. Com relação à realização dos campeonatos brasileiros, é claro que quando, por exemplo, nós fazemos as competições no Norte e Nordeste, os nossos colegas que são do Sul e do Sudeste, né, têm uma dificuldade maior de vir para o Norte e Nordeste, assim como nós também temos uma dificuldade enorme de ir para o Sul e para o Sudeste. Mas nós somos um país continental. Então, o que eu entendo do que é justo e do que é realmente democrático é esse circo que vai nos estados, esse circo bom que leva alegria e esse sonho para as crianças. As competições acontecerem no Ceará, em Pernambuco, no Piauí, no Maranhão, que são dois estados com enormes talentos. O Maranhão é um estado com talentos enormes. O Pará, o Amazonas, que já foi uma força enorme no atletismo nacional. O Amazonas é um talento que está adormecido, tem grandes atletas no Amazonas. Roraima, Tocantins, Brasília no Centro-Oeste. Então, assim, o nosso país é um país que, quando se despertar para isso, a importância da educação física, a importância do esporte dentro da escola, desenvolvido de forma formal, né? Nós vamos nos tornar, sem dúvida, uma potência olímpica tão forte quanto a americana, quanto a russa ou a chinesa. Nós somos um gigante adormecido nesse esporte. Ô Jair, aqui em Pernambuco, né, nós temos o nosso atletismo muito forte no Agreste, no sertão, no interior, devido ao trabalho que são feitos por alguns projetos, né, como o de Abraão, Daniel Gonçalves, pessoal de Petrolina, né, Domingos de Jaci, lá da APA. E em Fortaleza também, como é que está aí essa união aí, a força também, todo o estado do Ceará envolvido também no atletismo, tem grandes projetos que também estão colaborando, que aqui em Recife praticamente a metade da seleção pernambucana de atletismo, né, de alguma categoria, é pessoal do interior do Agreste, né, pessoal do sertão. E Fortaleza, como é que está aí no Ceará? Bom, aqui no Ceará nós temos grandes talentos no interior do estado, temos grandes talentos na capital, né? Sem dúvida nenhuma, o atletismo ele tem um apelo muito grande na região do interior. A maioria das nossas equipes ou associações filiadas à federação são do interior do estado, região metropolitana. Nós temos equipes em Jaguaretama, Juazeiro, na Serra aqui em Aratuba, em Caucaia, aqui em Doretama, Russas, né? Então nós temos realmente a maioria das equipes no interior, mas o talento ele está em todo lugar, Ezequiel. O talento ele está no interior, ele está na capital. Obviamente, no interior, as distrações digamos assim, o atleta ou o adolescente que pratica o atletismo nas cidades do interior do Ceará, como deve ser em Pernambuco também, eles vislumbram algumas coisas talvez diferentes da capital. Eles, inclusive, vislumbram a possibilidade de fazer uma faculdade através da modalidade e ter uma bolsa, por exemplo, na capital ou no seu próprio município, e daí ter um crescimento profissional. Tendo o atletismo como um mecanismo de acesso à universidade, à melhor escola, quem sabe. Então, eu acho que em todos os estados isso acontece.
sem dúvida nenhuma, a criança ou adolescente que pratica o atletismo no interior, ele muitas vezes demonstra um maior talento, porque talvez ele tenha mais tempo para isso, né? Nós temos na capital vários indicadores de impactos sociais, né? As crianças e os adolescentes aqui em Fortaleza, acho que em Recife, na Grande Recife, por exemplo, tem vários fatores que acabam contribuindo para que ele talvez até se dedique menos. A questão da segurança, a questão de ter que trabalhar de uma forma formal para ajudar no sustento da família, né? Isso está muito evidente na nossa capital. A segurança, hoje você não deixa seus filhos saírem de qualquer forma para qualquer lugar, mesmo que seja com treinamento, porque as capitais estão cada vez mais violentas, né? As crianças e os adolescentes no interior, por exemplo, eles se deslocam mais a pé, eles andam muito mais. Então há um desenvolvimento físico também nesse aspecto. Mas os talentos nós temos em todo canto. Aqui em Fortaleza, nós temos grandes atletas que surgiram, nós temos atletas que foram para a Olimpíada, foram para o Pan-Americano, para Sul-Americano, para Mundial, aqui da capital. Como nós temos atletas no interior de Aratuba, a atual campeã brasileira do heptatlo, a Gilailce, saiu aqui da Serra de Aratuba, a 130 quilômetros de Fortaleza, né? A Laila Ferre, que é uma atleta olímpica, atual, acho que heptacampeã brasileira do lançamento do dardo, iniciou o atletismo aqui em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, mas aqui de um município vizinho a Fortaleza. Nós temos atletas de Russas que foram campeões brasileiros, campeões sul-americanos, né? Hoje a gente tem um atleta, o Ulisses, que também saiu aqui de Fortaleza, treina em São Paulo com o Nélio, foi 8º lugar no ranking mundial no salto triplo, foi 4º lugar no Pan-Americano Juvenil, foi campeão sul-americano. Então os talentos tem na capital e tem no interior. O que faz com que exista um desenvolvimento maior, em minha opinião, é o treinador. Esse é o grande responsável, o grande pivô do desenvolvimento do atletismo em qualquer lugar que seja, né? Se você tem, por exemplo, um bom professor que, por coincidência, vamos brincar dessa forma, também é um bom treinador, um bom orientador, esses meninos vão se desenvolver e o talento deles vai aparecer. E aí, quando você fala de Garanhuns, de outros municípios aí, Petrolina, aí em Boa Viagem mesmo, de Pernambuco, se você for olhar, existem excelentes professores que trabalham com atletismo e desenvolvem essa modalidade. Tem o Marciano, que trabalha com o fundo, né? Temos aí Abraão, Brito, Daniel, Vantalzi, Fernando, são vários treinadores em Pernambuco que trabalham com atletismo, muitos deles há mais de 30 anos. Então, o atletismo tem essa vantagem e esse crescimento em Pernambuco em função desses profissionais. Se não existissem esses profissionais, o atletismo de Pernambuco não tinha, até redundante, não tinha a força que tem, né? Da mesma forma, aqui no Ceará, nós temos excelentes profissionais, nós temos treinadores que há muitos anos se dedicam ao treinamento do atletismo. A maioria deles se dedicam ao atletismo e aí de forma voluntária, realmente sem ter um pagamento para isso, que é outro aspecto a ser combatido. A nossa região precisa ter projetos, ações para fomentar a atividade profissional do treinador, do professor de educação física,
No atletismo, nós outros estados, claro, a maioria desses profissionais vão trabalhar na escola, com a educação física, vão trabalhar em assessorias esportivas, que tem sido um grande boom no país, na área do profissional de educação física, vão trabalhar como personal trainer, né? Então, eles vão trabalhar, inclusive, com os esportes coletivos, porque existem escolas privadas que pagam para se trabalhar com esporte coletivo, né? Ou em clubes dos esportes coletivos. Esse é outro aspecto que a gente tem buscado mudar aqui no Ceará. A gente há alguns anos tem tentado viabilizar projetos para que nós possamos contratar profissionais e que esses profissionais trabalhem de forma direta com o atletismo. Porque como funciona aí em Pernambuco, aqui no Ceará é mais latente ainda. Os nossos treinadores, eles precisam dar aula na escola, precisam dar aula na faculdade, precisam ter seus personagens para ter o seu sustento. E o tempo livre deles é dedicado ao treinamento do atletismo. Muitas vezes nos finais de semana, durante 1 hora por dia. Então esse é um gargalo importante a ser combatido. Nós já apresentamos alguns projetos nesse aspecto. Nós estamos aí na esperança de um novo formato de um projeto que a gente tem aqui, que é o Atletismo Uma Escola de Sonhos. Esse projeto, no primeiro ano, nós conseguimos mobiliar a casa, que eu comentei com você, onde nós conseguimos distribuir para a maioria das equipes todo aquele material que eu falei. Para o segundo ano do projeto, nós estamos prevendo a contratação de 10 profissionais de educação física, 10 professores treinadores, para treinarem junto às associações os seus atletas. Então nós temos aí, dentro desses profissionais, tem a previsão de um pedagogo, porque a gente quer o desenvolvimento sustentável dessas crianças. Né? Então a gente tem um pedagogo, tem um profissional de educação física que vai fazer a gestão desse projeto, e 8 treinadores, em 8 equipes diferentes aqui no estado, todas que precisam ter esse apoio financeiro de um profissional trabalhando. Então, acho que vai ser um salto de qualidade também, se nós conseguirmos aprovar esse segundo momento nesse projeto. E a gente está aqui a um período de médio a longo prazo, que é outra paciência que nós temos que aprender a ter. Talvez o Ceará, e graças a Deus a gente tem se mantido aí entre as 4 forças da nossa região, o momento de ganhar menos medalhas em campeonatos regionais, menos medalhas em campeonatos nacionais, que isso não tem acontecido, a gente tem mantido a nossa média, mas o meu foco principal é combater essas questões que a gente tem na federação, que a gente tem no estado. Então nós temos profissionais em Russas, em Aratuba, em Juazeiro do Norte, Pindoretama, Jaguaretama, tem Jaguaruana, Calcaia, Horizonte. São municípios que os profissionais não são remunerados para trabalhar. E a gente precisa tentar dar esse suporte. Em outro aspecto importante, as associações também precisam começar a olhar a sua gestão interna, a melhorar a sua gestão, porque nós temos o advento da Lei de Incentivo ao Esporte. Então, essas associações ligadas às federações, eu sei que aí em Pernambuco também tem a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte pernambucana, como nós temos aqui no Ceará, projetos que a federação pode apresentar, as entidades filiadas à federação também podem apresentar. Então, a gente tem trabalhado isso no nosso estado. Eu sei que ainda é um segmento difícil, porque, de verdade, os presidentes das associações que nós temos aqui no Ceará,
dentro do tempo que eles têm, eles fazem o máximo que podem. Nós temos treinadores que são presidentes de associação e que esse treinador precisa trabalhar o dia todo, né? Quando chega em casa é que vai dar treino para sua escolinha, numa praça. A maioria das equipes aqui no Ceará treinam fora de pista de atletismo, tá? Então, nós temos aqui associações em bairros, no Dias Macedo, por exemplo, que treinam no campo de futebol. A Granja Portugal tem uma associação JBS que treina numa praça, né? Em Calcaia nós temos associação que treina numa praça. No interior, algumas entidades conseguem ter acesso a uma pista de terra em volta do estádio, ou treinam na rua mesmo. Então, a infraestrutura física é uma carência grande ainda, né? Nós não precisamos ter muitas pistas sintéticas. Eu acho até que a pista sintética é um equipamento para o treinamento já avançado, talvez de rendimento, um rendimento de base mais avançado, alto rendimento, né? E para as competições, nós precisamos de pistas de terra, de pó de carvão, carvão mineral, pó de brita, que aí a gente vai pelo menos disponibilizar um espaço apropriado para esse desenvolvimento. Então, a gente está também buscando atacar esse aspecto da carência financeira de termos profissionais sendo pagos. Nós temos um outro projeto aqui, Tati, que é o Centro de Inclusão Social e Iniciação do Atletismo, que tem o patrocínio da Enel, através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de Ceará. E nós já estamos no 2º ano de execução desse projeto. Tivemos de parar, infelizmente. Nós tivemos algumas situações interessantes. No 1º ano desse projeto, nós tivemos uma interrupção de 3 meses nele, porque o Ceará teve alguns problemas de segurança, que a Força Nacional teve que intervir aqui em Fortaleza, no Ceará, e eles ficaram alojados no Centro de Formação Olímpica, e o nosso projeto funcionava lá no 1º ano, também numa parceria com a Secretaria de Esporte e Juventude do Estado, e nós tivemos de parar. Voltamos o projeto esse ano, dessa vez numa nova parceria com a Universidade de Fortaleza. Então nós iniciamos o projeto em janeiro, reiniciamos em janeiro, e no dia 17 de março tivemos que parar novamente, em função da pandemia, né? E daí a gente está esperando voltar para darmos continuidade a esse projeto. E esse projeto nós temos aí 5 profissionais que são pagos para trabalhar com crianças e adolescentes, né, na iniciação realmente do atletismo, com crianças e adolescentes de comunidades, né? Obviamente, algumas associações mandam seus atletas iniciantes para fazerem seu treinamento lá, mas a gente tem trabalhado nesse aspecto. Buscar resolver os problemas que atingem o atletismo na modalidade. Falta de implementos, oportunizar os campeonatos nacionais na região para que a gente possa ter um maior número de participantes e a contratação de profissionais para trabalhar com o atletismo. Isso aí é muito importante, porque o pouco que você fizer pode ter um resultado muito grande no final, né, chefe? E agora falando dessa situação que eu acho que a maioria acho que nunca passou por uma situação dessa, né, que estamos vivendo numa quarentena dessa, os atletas, os profissionais, né, dos esportes. O que você está tirando aí de lição, né, uma situação dessa que pegou o mundo todo, que está coisas e ruins, tudo nós aprendemos com bom e com ruim, né? E daí tiramos as coisas boas que nós possamos colocar em prática, né? Lição de vida.
Veja, Ezequiel, eu acho que a principal lição que nós estamos reaprendendo no mundo é que o homem não vive sem o homem. O ser humano precisa do ser humano para ser feliz na sua totalidade. Então, o que eu observo é que as pessoas, através desse mundo virtual, elas iam se afastando cada vez mais. É um paradoxo isso, porque nós aumentamos o nosso mundo virtual. Hoje nós estamos aqui conversando e através desse mundo virtual, mas o que para mim está muito claro é que quando nós tivermos uma solução de fato para essa pandemia, com uma vacina, as pessoas vão querer se ver mais, as pessoas vão querer se tocar mais, vão querer estar mais juntas uma das outras. Eu acho que essa é a grande lição que nós estamos tendo no mundo. O mundo ele está virtual, o mundo ele está cada vez mais frio, do ponto de vista do relacionamento, do ponto de vista da interação, mas quando nós pudermos de fato sair em plena liberdade, sem medo de ser contaminado por um vírus que ainda não tem uma cura para essa doença, nós vamos querer ver as pessoas, conversar, estar com as pessoas, estar com os parentes, estar com os amigos. Eu acho que o mundo vai voltar diferente nesse aspecto. Mas não que ele não era assim. Ele estava ficando mais frio, mais pragmático nas ações, mas ao mesmo tempo as pessoas estão sentindo falta de pessoas. As pessoas estão mais carentes, mas estão percebendo que precisam estar mais juntas. E essa vai ser a grande lição e talvez o maior legado desse problema. Nós queremos estar juntos, nós queremos nos relacionar com pessoas físicas e não apenas virtualmente. Para mim essa é a grande lição. Pelo WhatsApp aqui ou no Zoom, nós tivemos uma reunião com os treinadores aqui, e não são muitos. Veja, aqui no Ceará, efetivamente, trabalhando com atletismo formal, ligado à federação, nós não temos 15 treinadores. Professor Marco de Lázari, eu posso falar aqui em nome de todos, professor Edilson, o professor Nilson, que veio do Piauí, está morando aqui em Fortaleza para trabalhar com a gente, com atletismo, professora Tereza, Ricardo, Wilson, que são dois profissionais que foram contratados pelo projeto da CBAT em parceria com o governo do estado do Ceará, recurso do estado do Ceará, que funciona na Vila Olímpica de Messejana. Temos o professor Washington em Pidoretama, professor Jackson em Russas, professor Magão em Jaguaretama, o Cícero Salles em Juazeiro, o Cláudio aqui em Calcaia, professor Levi em Aratuba, professor Franklin aqui em Horizonte. Então a gente consegue dizer o nome de todos porque são pouquíssimos, né? Se comparar o tamanho do estado dentro do... Exatamente. Mas nós temos algumas dezenas de profissionais qualificadíssimos que não trabalham com atletismo porque nós temos essa carência do recurso financeiro. E eu sei que essa carência não é um privilégio do Ceará. Ele também acontece em Pernambuco, acontece no Rio Grande do Norte, acontece no Piauí, na Paraíba, no Maranhão, no Mato Grosso, em todo o nosso país. Alguns estados que inclusive nem tinham tanto esse problema, porque o esporte é municipalizado, está passando por isso. Né? São Paulo, com as equipes sendo extintas, as prefeituras cortando patrocínios e apoios, porque o momento não permite se continuar, porque as prioridades são outras, segundo esses
alguns desses gestores, e a maioria deve ser verdade mesmo. Então, essa é uma, digamos assim, é um privilégio quase que nacional, mas nós sempre sofremos com isso. E a nossa região, o Norte e Nordeste, está tão acostumada com isso que a gente continua trabalhando dessa forma, de forma abnegada, principalmente os treinadores, né? Mas isso precisa mudar, isso precisa evoluir, porque nós só vamos ter um atletismo forte, verdadeiramente, onde as ações não vão ser sazonais, ou seja, de tempos em tempos, quando nós tivermos a capacidade financeira desses profissionais trabalharem de forma tranquila, sabendo que quando chegar no final do mês, o resultado desse trabalho, o resultado financeiro desse trabalho vai chegar na conta deles e eles possam levar o sustento para suas famílias também. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Todo trabalhador é digno do seu salário, né, Gé? Então, realmente, isso aí é essencial. Então, os treinadores, os professores, eles têm que ser reconhecidos, têm que ser valorizados. Eu vejo sempre aí, os atletas, com certeza é ele que vai buscar o título, mas se não fossem os treinadores para estar ali orientando, ensinando, teria atleta, né, capacitado? Não teria, né? Com certeza não teria. Então precisam ser reconhecidos, precisam ser mais valorizados. Eu concordo com você, Ezequiel. O que eu acredito? Nós temos um sistema consolidado. E esse sistema, ele precisa ser aperfeiçoado e cada ator, cada membro desse sistema precisa entender o seu papel nele. Nós não temos atletismo sem atletas. Não existe. Nós não temos competição sem atleta. Então, a base dessa pirâmide é o atleta. Ok, perfeito. O atleta precisa entender o papel dele. Ele precisa saber e desenvolver o que ele quer com o atletismo. O que eu quero com o atletismo enquanto atleta? Eu sonho, aí vai o início da minha fala, quando a gente começou o programa. O que eu desejo com o atletismo enquanto atleta? Qual é o meu sonho? Qual é o meu objetivo? Eu quero simplesmente fazer parte, eu quero simplesmente ir para uma competição estadual e vivenciar aquilo, ou eu desejo me tornar um atleta de alto rendimento? Eu quero, através do atletismo, chegar à faculdade, ter uma profissão de nível superior, ser um treinador, um profissional de educação física, ser um médico, ser um psicólogo, ser um fisioterapeuta, um massagista, que é muito importante. Então, eu quero como atleta, quando encerrar a minha carreira, ter uma profissão, que é importantíssima, mas antes de encerrar a minha carreira, eu almejo resultados maiores. Então, os nossos atletas precisam traçar esses objetivos para eles. Porque a partir do momento que eles tiverem esses objetivos, eles vão se encontrar com eles mesmos na modalidade e vão saber o que alcançar, aonde chegar, quais as metas. O treinador, da mesma forma, ele precisa conhecer. Não estou dizendo que não sabe, estou fazendo uma narrativa do nosso sistema. O treinador, quais são os objetivos dele enquanto profissional, atuando com o atletismo? Quais as metas? Eu quero ser um treinador de iniciação apenas? Eu quero ser um treinador de rendimento de base? Eu quero ser um treinador nacional? Eu quero ser um treinador olímpico? Eu quero, através do meu trabalho como treinador, conseguir o meu sustento para minha família? Eu quero conhecer o mundo. Quais os objetivos desse profissional? E como esse profissional atua com o seu público, os seus atletas? As nossas entidades de prática, que são as associações, os clubes, as ligas, quais os objetivos que essas associações têm no desenvolvimento da modalidade? O que é que a diretoria dessa associação
pensa para o crescimento dela. Ah, eu quero apenas continuar como presidente da associação e para mim está bom, a gente está aqui no atletismo escolar, a gente está aqui no atletismo estadual, eu já estou satisfeito. Muitas associações querem crescer, mas a diretoria, o presidente, está só. Mas ele está só não é porque, na maioria, eu imagino, queira estar só. É porque realmente você chegar num lugar que não tem nada construído, vou fazer essa comparação, e construir desde o zero uma associação, busca de parceiros, busca de patrocinadores, busca de pessoas que queiram dedicar o seu tempo à diretoria e ao trabalho dessa associação, é dificílimo. Então, essas associações de prática, que são as grandes responsáveis pela captação dos nossos atletas e dos treinadores, precisam entender esse papel, muitas entendem, mas tem a dificuldade financeira, né? E aí, não é fácil, por exemplo, eu falo que falar é muito bonito, mas não é muito prático, né? O que é isso? Toda essa fala aqui, se ela não for colocada na prática, não vai dar em nada. Eu comparo com vereador fazendo campanha com promessas de deputado federal, né? Ou seja, nunca vai cumprir o que está dizendo. Então, o que ocorre? Quando nós assumimos a Federação Cearense de Atletismo, a gente vivia num mundo de faz de conta. Nós não tínhamos uma entidade sólida, nós não tínhamos apesar de ser fundada desde 18 de abril de 1972, nós precisávamos consolidar a entidade, né? Colocar a entidade de reconhecimento da federação como uma entidade sólida, com uma gestão sólida, e quem quer que assuma a federação receba uma entidade sem problemas e com mais soluções do que problemas. Isso é o importante, né? Então, uma das coisas que nós fizemos foi buscar lá atrás o departamento de projetos da Confederação Brasileira de Atletismo e dizer, olha, nós não podemos pagar pessoas para fazer os projetos. E aí, com o presidente da época, nós pedimos a ele que ele autorizasse que nós desenvolvêssemos projetos através do setor de projetos da Confederação. Eu acho que nós fomos a primeira federação no país a ter esse olhar, lá atrás, em 2014. E assim foi feito. Então, por exemplo, hoje nós temos um projeto aprovado no Ministério do Esporte de contratação de RH, que nós estamos aí na fase de captação, foi prorrogada a fase de captação, mas é um projeto de R$ 2.750.000, aprovado no Ministério do Esporte. Esse projeto é desenvolvido no setor de projetos da CBAT. Outras federações, o Varlindo, que é o atual presidente da CBAT, já colocou esse setor à disposição das federações também, para que elas possam pensar nesse aspecto. Mas nós fizemos isso lá em 2014. Baseado nessa experiência que a gente teve, nós fizemos uma parceria com uma pessoa que trabalha fazendo projetos. Então, nós fazemos projetos. Hoje, quando tem uma chamada pública para recursos de eventos esportivos, a gente sabe que a Federação Cearense de Atletismo é uma séria candidata a ganhar essa chamada pública, porque nós chegamos a esse patamar de estrutura de projeto. Os projetos que a gente desenvolveu para a Lei de Incentivo ao Esporte foram aprovados, foram captados pela ENA, e a gente está em desenvolvimento desses projetos, em execução. Estamos em fase de renovação do segundo projeto, que quando for renovado e o recurso captado, na verdade nós estamos em fase de captação. Quando ele for captado, nós vamos poder contratar os profissionais que eu citei aqui, né?
Então, eu acho que esse é o patamar que a gente precisa também trabalhar. E voltando para o sistema. E as federações desenvolverem o seu papel de gestão da modalidade, né, de transparência, de saber dizer não. A gente sabe o quanto é difícil dizer não e que as pessoas não estão acostumadas com o não. Uma das primeiras falas que eu tenho com o secretário de esporte aqui no estado do Ceará, porque a gente sabe que a secretária é uma função política. Então, enquanto presidente, eu já passei, porque tiveram muitas mudanças aqui no Ceará, a gente teve um período muito ruim de gestão na Secretaria de Esporte. Graças a Deus, isso mudou. O governador Camilo conseguiu colocar, nos últimos 4 anos de gestão dele, nós tivemos apenas uma mudança de secretário, e tanto o ex-secretário que saiu, como o atual secretário, o Rogério, eles têm mantido um bom diálogo com as federações e têm trabalhado para ajudar o desenvolvimento do esporte aqui no estado. Mas uma das primeiras falas que eu tenho com eles é dizer: olha, secretário, eu vou dizer uma coisa para o senhor. É engraçado porque eles não estão acostumados com isso. Se não pudermos fazer a parceria, diga logo não, que eu vou sair feliz. Verdadeiro comigo, assim como eu vou ser verdadeiro com o senhor. E assim a gente tem trabalhado. Então, nós temos que aprender a dizer não para as nossas entidades, nós temos que aprender a dizer por que esse não, né? Não existe transferência de responsabilidade, as federações têm seu papel, as associações têm o seu papel. Eu posso dizer que aqui no Ceará, ao longo do tempo, as associações entenderam esse modelo e a gente vive, até o momento, numa harmonia muito boa. Isso é muito importante. A gente estava numa conversa pelo WhatsApp há 2 semanas atrás e os professores se manifestando. E como eu disse aqui, uma boa parte dos treinadores que eu citei aqui também são presidentes de associações, e eles conversando como estava bom o nosso clima, como está bom o ambiente do atletismo cearense. Isso é muito importante para o crescimento também. Você ter harmonia, as pessoas entenderem os posicionamentos, as pessoas entenderem que as posturas, elas não precisam ser pessoais, né? Do ponto de vista do não ou do sim. Não é porque o A é meu amigo e o B não é meu amigo, não. O A e o B têm que ser tratados iguais, né? Não é porque quando qualquer gestor que seja foi eleito, alguma entidade não o apoiou, esse gestor não vai dar atenção a essa entidade. Não, não é isso. Quando nós nos tornamos presidente de uma entidade, seja de uma associação, seja de uma federação ou de uma confederação, todos precisam ser tratados iguais, com a mesma energia, com a mesma transparência. E a gente tem um hábito interessante no país. Eu escuto falar de transparência, mas a transparência que as pessoas falam, na maioria das vezes, é a transparência financeira apenas. Mas tem uma transparência tão importante quanto a financeira. É a transparência das ações, a transparência do sentimento, do porquê você está fazendo isso. E se você coloca isso de forma muito clara, as pessoas vão entender. Elas podem até ficar chateadas no primeiro momento, mas elas vão entender porque não tem outra maneira. Elas vão pelo menos dizer o que eu digo para o secretário: secretário, eu saio feliz com o não, porque não perdi tempo e o senhor está sendo verdadeiro. Agora, eu saí morto de feliz, soltando fogos, achando que vou conseguir algo, e depois de 2, 3 meses eu vou ter: me desculpa, não foi possível. É muito melhor nós trabalharmos dentro da realidade. Porque fica protelando, a pessoa com aquela esperança, né? Que vai conseguir, começa a fazer planos, começa a fazer meio de coisa, e na realidade
o outro lado já está sabendo que não vai fornecer, não vai atender a solicitação da pessoa. E fica frustrante. Eu acho que a transparência do pensamento é tão ou mais importante do que a transparência financeira. Sabe por quê? Porque a transparência financeira, ela é palpável, ela pode ser encontrada. Como assim? Com os extratos bancários, com os balanços do escritório de contabilidade, com as notas fiscais que foram emitidas, com os recursos que foram movimentados nas contas financeiras. Essa transparência financeira, uma auditoria encontra ela. A transparência do pensamento, meu amigo, das ações, ela só é encontrada se ela for dita verdadeiramente. Nenhuma auditoria encontra ela. Precisa ser resgatado antigamente uma palavra, ela tinha poder, né? Tinha seriedade, valia mais do que qualquer documento assinado. Quando a palavra vale mais que qualquer documento, pois é. Eu vou fazer isso, mesmo que desse errado, você ficasse no prejuízo, mas a pessoa honrava a palavra. E hoje em dia nós não vemos isso. As pessoas assinam o documento e mesma coisa, depois ele vai dizer que não foi, que houve erro, que foi iludido, que foi enganado, para voltar atrás, tanto do documento assinado, como também da palavra que foi dita. Precisamos resgatar esse valor, por isso que eu aprendi muito com meus pais, né? E a palavra muitas vezes me prejudiquei, fiquei no prejuízo, porque eu disse, não, vou fazer, quando eu disse que vou fazer, agora tem que fazer.